aqueles que não me conhecem ainda, eu me chamo Germana, sou médica psiquiatra, aluna aqui do Mested, como alguns, e hoje eu me propus a falar sobre sensações, emoções, sobre formas de ver a vida de cerca de mais de 300 milhões de pessoas. Pessoas essas que têm depressão. Tá? Então, eu vou falar de um caso meu, de uma paciente minha, a Márcia, a quem eu hoje chamo carinhosamente de Massinha. Ela chegou no meu consultório como uma dessas 300 milhões de pessoas. E, coincidência ou não, ela parou ali na minha frente para me contar um pouquinho sobre a história dela. E, no começo, ela não me conseguiu contar nada. Foram mais ou menos assim uns 5 minutos de silêncio. Aquele silêncio assim desconfortante, sabe? Que a gente fica, meu Deus, eu falo alguma coisa, eu ofereço uma água, o que é que eu digo aqui para ela, né? Mas eu deixei que ela ficasse em silêncio, depois ela começou a chorar. A Márcia era uma menina linda. Era não, ela é. Linda, sabe? Aquela pessoa assim... Você vê assim... Essa pessoa não deve ter problema. E família bem estruturada, boas condições financeiras. A Márcia estava no auge dos seus 22 anos e ela me procurou há cerca de 1 ano atrás. E nesse primeiro momento, depois que ela parou de chorar um pouco e se recompôs, eu perguntei para ela o que é que ela tinha, né, procurado ali naquele momento, por que ela tinha agendado aquela consulta. E aí ela conseguiu me falar algumas palavras. Ela me disse que não lembrava mais quando tinha sido a última vez que ela havia sorrido, quando ela tinha sido feliz pela última vez. Essas memórias haviam apagado da cabeça dela. E aí eu perguntei, né, há quanto tempo que ela vinha sentindo isso? Ou que ela não vinha sentindo isso? E ela me disse que faziam aproximadamente assim, uns 3 anos em que ela não sabia o que era sorrir. E aí, na mesma hora eu pensei, poxa, mas tudo isso? 3 anos foi o que eu demorei para fazer a residência. Poxa, que longos anos infinitos, intermináveis. Demora a passar. Agora, você imagina 3 anos sem saber o que é sorrir. Sem lembranças em relação a esses momentos bons. Né? E aí, depois que eu dei esse tempo, ela começou a conversar realmente sobre ela, e ela me disse, de fato, eu não entendo porque minha família é perfeita, meu namorado é um cara super bacana, não passei por maiores dificuldades na minha vida, mas eu me sinto assim. Eu me sinto só. E eu tenho pessoas bacanas do meu lado e me sinto só. Na verdade, eu entendi que essa solidão a qual ela se referia era mais de uma falta de compreensão. Ela não se sentia compreendida. Porque ela dizia para o namorado, ela falava para a família, poxa, eu não consigo sair de casa, mas tu tem que sair, mulher. Vamos para a missa que tu vai melhorar se tu rezar. Tu tem que marcar com os teus amigos, vai, vamos jantar fora. Eu comprei uma roupa para ti, coloca o tênis, a gente vai marcar de fazer caminhada juntos. Lute que você vai sair dessa. Ela, doutora, eu não consigo nem me levantar da cama. Eu não consigo nem parar para comer, pentear os meus cabelos, está sendo difícil. Como é que eu vou botar uma roupa de jacarabia para sair para correr? Eu não consigo. As pessoas não entendem, minha família não entende. Meu namorado fica dizendo que eu estou fazendo firula, que eu não quero sair para jantar com ele. Eu não consigo. E aí eu me sinto só. Por quê? Para mim é difícil escovar os dentes. Quanto mais ir para um cinema. Não dá, eu não consigo. E aí, nisso, ela começou a apresentar alguns pensamentos de morte associados a todo esse quadro. E aí, o que ela me dizia, que me marcava, era que eu morrer, mas para mim não é difícil. Eu já me sinto. Eu já não me sinto viva. O que eu tenho aqui é só carne. Eu só existo. Eu já não me considero vivendo há muito tempo. Eu não sei mais o que é viver. Então,
Não é difícil para mim falar sobre isso. Para mim é melhor realmente sumir. Eu acho que eu seria até um peso a menos para os meus familiares. Eles parariam de tentar me ajudar de alguma forma. E esses pensamentos vieram. E ela dizia, eu me sinto insuficiente. Eu me sinto, uma coisa que me marcou, como se eu fosse uma pessoa numa boia, num oceano assim enorme, à deriva, sem rumo, sem prumo, sem nada, só sendo levada pelas correntezas. Eu não vejo a costa, eu não vejo nada, eu me sinto só e estou ali, perdida no meio de um mundão de água, sem saber quem eu sou, sem querer me enxergar, sem querer me ver no espelho. Eu preferia, doutora, sabe o quê? Ter te dado um infarto. Porque aí, o povo parava de me encher o saco, sabe? Aí é um negócio de, ai, vai, vamos jantar para sair. Não, a bichinha está doida, está infartada. Deixa ela descansar. Eu preferia ter um infarto, porque as pessoas iriam entender o que eu estou sentindo, seria mais fácil para mim explicar. Dessa forma, eu não precisaria ficar dando não o tempo inteiro para a minha família, para o meu namorado. Com infarto, meus problemas talvez estivessem resolvidos. Mas eu vim ter foi depressão. E aí ninguém enxerga o que eu sinto. E eu não sei muitas vezes dizer o que eu sinto, eu não sei nem quem eu sou, quanto mais o que eu sinto, né? E aí nisso o tempo foi passando. E ela disse, mais uma vez, que ninguém entendia ela. E foi quando eu tentei, em várias sessões, não colocar obrigações para ela. Eu só dizia que eu entendia. Só. Porque aquilo que os outros não entendiam e lançavam para ela objetivos e metas, vamos, luta, que tu consegue. Você não pode ser tão fraca assim. Eu só dizia, não, eu te entendo. É difícil mesmo, não luta não. Aceita isso que tu tem, primeiramente. Compreende isso que tu tem. Entende que isso é seu. Que você não precisa fazer tudo que os outros querem que você faça. E que, no momento, você não consegue fazer aquelas metas, os objetivos dos outros. Sinta, viva, aceite. E é isso, não vamos lutar contra. E aí eu acho que isso mudou um pouco. Porque ali ela se sentiu verdadeiramente acolhida, né? Alguém entendeu que ela não conseguia, e ela realmente não conseguia. E aí foi quando, em sessões seguintes, né, ela gritava, me ajude, agora eu acho que eu quero fazer algo diferente, me ajude. E a gente tentou traçar juntas, né, eu e ela, estratégias de algumas mínimas, pequenas mudanças, mas que para elas seriam mudanças enormes. Então, Marcinha, se tu não consegue tomar banho, não sei, tenta com a tua mãe, pega um lencinho úmido e passa ali no braço, na axila. Se tu não consegue lavar teu prato de comida, vai no descartável e joga depois ali fora, porque tu merece tua casa limpa. Se tu não consegue ali organizar a tua gaveta, está tudo bagunçado, as roupas empilhadas, deixa lá empilhado mesmo, separa a sua roupa do dia seguinte, porque tu merece se sentir bem. Então, faz o mínimo, que é o que você consegue fazer. E nisso ela foi dando pequenos passos, foi realmente progredindo lentamente e devagar, em busca de algo maior. E com o tempo, com essas progressões, hoje ela não encontrou a costa, ela continua à deriva, mas ela já visualiza que de longe ela existe, ela está lá. Então, hoje, ela consegue, pelo menos, boiar num rumo. E ela sabe que, se ela continuar dessa forma, ela vai, mais cedo ou mais tarde, conseguir alcançar essa costa. É uma questão de dar passos lentos, mas dar esses passos. E hoje ela consegue isso. E, tirando um pouquinho da história da Márcia, agora eu queria que vocês pensassem e refletissem um pouquinho sobre cada um de vocês. Que, às vezes, né, a gente, no imediatismo da nossa vida, a gente não para refletir, pensar sobre os nossos sentimentos, sobre como a gente, de fato, está. É a rotina, é o trabalho, é os filhos.
E você não para realmente refletir. Como é que eu estou? Me sinto bem? E aí, numa pergunta de elevador que eu faço para você, e aí, como é que tu está? Claro, tu vai dizer, estou bem. Ou então, na pior das hipóteses, estou indo. Estou indo. Tudo bem? Tá. De fato, está tudo bem? Porque a Marcinha é a minha paciente, mas representa várias pessoas, mais de 300 milhões. E, graças a Deus, ela não foi a estatística de uma morte a cada 30 segundos por suicídio. Ela poderia ter sido. Né? A Marcinha, ela pode ser minha mãe, ela pode ser o pai de vocês, ela pode ser o filho de vocês, ela pode ser eu no futuro, ou ela pode estar sendo um de nós no presente, agora. Então, é uma reflexão que eu chamo vocês para que a gente pense em como a gente se sente, para que a gente procure apoio, ajuda, para ter empatia com essas pessoas. É isso. Obrigada.